Edição melhorada e ampliada em fevereiro de 2017. Não prossiga sem assistir o primeiro vídeo, ele é indispensável. Mantenha a sequência dos vídeos para um bom entendimento. Planeta do Apocalipse, 10 de 10, a união e a emancipação da alma. Que a imprensa possa convocar e unir as ONGs, as casas de serviços sociais e de caridade, que estão sempre ajudando seus semelhantes. Que todos se mantenham bem informados dos acontecimentos em curso, para que haja ajuda mútua, intercâmbios de ideias e informações. Por amor a tudo que consideram santo e sagrado nesta terra, neste céu e no infinito, ajudem seus irmãos de sangue psíquico, filhos do mesmo Pai Universal. Não se esqueça de que, quando partirmos para o além, aqui no solo terreno, acabarão os vínculos ascendentes e descendentes que temos com nossas famílias, e voltaremos à grande família. E lá saberão que aqueles que aqui desprezamos, pode ter sido um pai, uma mãe ou um filho do passado aqui na Terra. A humanidade atualmente aqui na Terra, tem entre 12 a 15 mil anos de idade espiritual, há outro grupo de 15 a 40 e de 40 a 80 mil anos, a maioria desses, já estão com idades avançadas na carne, os com idade espiritual acima destas, tem poucos no mundo, e a maioria estão terminando suas missões aqui. Imaginem vocês, quantas vidas vocês viveram, quantos foram seus amigos e inimigos, quantos foram seus pais, seus avós, e quantos filhos tiveram. Em quantos continentes e países viveram, quantas línguas, culturas e religiões aprenderam. Assim é a lei, para que todos possam se ajustar e conhecer o amor com a letra A maiúscula. Não se esqueçam de que nas próximas vidas, acreditando ou não, viverão de maneira inversa à que vive atualmente. Ou seja, se hoje é rico e não fez bom uso das moedas, voltará pobre. Se for pobre, poderá ou não voltar com condições melhores. Se hoje vive em palácios, poderá habitar as periferias e favelas. Assim é a lei do retorno ou lei de causa e efeito, ou como dizem os hindus é o karma. O assunto karma é muito complexo. Para quem quiser aprender sobre o karma, ou lei de causas e efeitos, leiam o site exclusivo sobre o assunto, com todos os detalhes e exemplos. Estou lhes contando isso para que todos usem o que o Criador lhes deu de melhor, que é a inteligência, e que através dela todos possam adquirir a sabedoria. E com sua sabedoria possam ver que as crianças de hoje, por serem muito infantil, os até 40 a 50 anos na carne, mais ou menos. Nas 2 últimas décadas tem sido na proporção direta à idade da carne e cada vez mais, esses jovens espíritos, ainda não atingiram uma personalidade própria e com isso vivem a experimentar de tudo, sem saber o que estão fazendo. Daí a necessidade de sua ajuda, embora talvez seja também um espírito jovem, porém com mais vivência e experiência da vida. Despreocupe-se, que ninguém, nem mesmo os melhores parapsicólogos têm condições de saber a idade espiritual de nenhum ser vivente neste mundo. Fiquem tranquilos que isso é igual a um oceano que guarda segredos profundos, ou igual aos corações das mulheres, que é terra que ninguém penetra. A divina providência conta com a ajuda e colaboração de todos que se sensibilizam com o sofrimento alheio, e que queiram ajudar a divulgar este conteúdo, de preferência para os profissionais de jornalismo e todos os profissionais citados no início do site principal. Podem usar também os artistas, esportistas e ídolos das crianças e juventudes. Esses têm grandes poderes que desconhecem, eles poderão comandar seus fãs.
os órgãos oficiais do governo podem ficar em segundo plano. À medida que as coisas forem acontecendo, cada um em seu devido tempo, formará suas próprias conclusões sobre os acontecimentos. E ninguém mais terá dúvidas de que chegou a hora profética. Se o leitor se acha incapaz de fazer alguma coisa pelos seus semelhantes, se você se acha um inválido, se é um cadeirante, julga-se um excluído ou o que quer que venha passar em vossa mente, devo lembrar que, repassando um dos sites ou esses vídeos, já estará fazendo sua parte. O editor está fazendo a sua minúscula parte, que é a de elaborar uma série de sites, blogs e vídeos para colocar o mundo ciente da realidade que está acontecendo. Se cada um fizer sua parte, talvez consiga autorizações e informações de previsões do que se sucederá com antecedências, e divulgará nos blogs, ou em algum portal aberto para esse assunto. Devo avisar que o trabalho do editor não é o de provar nada a ninguém. O trabalho de provar alguma coisa fica para as religiões. O editor está acompanhando em todo o mundo, e ficará de olho nas notícias do mundo, para ver se há mobilização e cooperação da mídia, em favor do que está sendo solicitado. Encontrarão um blog na lista de sites, que estará à espera de um milagre, ou de uma mobilização da imprensa, para que haja uma redução significativa das notícias que envolvem as barbaridades e atrocidades dos homens, bem como das notícias daqueles que dão trabalho aos homens das leis, tais como divulgação de roubos corriqueiros, que são gerados pelo desemprego e concordância com as impunidades das leis. Lembre-se que notícias sobre violências e roubos geram mais violências e roubos, da mesma forma que uma doença, dor ou fome, quanto mais falamos ou pensamos nela, mais somos atormentados. Ou melhor, dizendo, quando houver um milagre reverso, de baixo para cima, já que os milagres só acontecem de cima para baixo, a mídia estará deixando de exaltar, glorificar, dar sucesso, fama e glória, e deixará também de colocar os desregrados da sociedade na história. Com essa filtragem, todos lucrarão e as violências e roubos reduzirão, com certeza. Não se esqueça de que o ser humano adora a fama, o sucesso, a glórias e seu nome na história, seja de que forma for. Cada um usa o seu talento, quem não tem talento, usa suas artimanhas e conveniências para conseguir triunfar. E das notícias negativas que levam o país e seus habitantes à depressão e derrotas, tais como o desemprego, a inflação alta e o fechamento de grandes empresas. Pessoal da imprensa, pelo amor a tudo que considera santo ou sagrado em sua vida, vamos colocar um filtro nos microfones e embaçar ou desfocar um pouco as lentes. Julguem e condenem o que quiser se assim achar conveniente, o que não pode ser julgado aqui são as leis do Supremo e os erros de ortografia ou gramática. O editor confessa ser semi-analfabeto, não tanto quanto os 12 apóstolos escolhidos pelo Mestre dos Mestres, para dar continuidade às suas obras. Todos eram analfabetos, a maioria pescadores de frutos dos rios e dos mares, que foram transformados em pescadores de almas perdidas, ou pescadores de homens, conforme as Escrituras, com a missão de evangelizar, curar os doentes e leprosos e a de expulsar os demônios. O bom juiz na dúvida absorve. O editor pede a cada um, que tiver algum lenitivo em prol da humanidade, que façam sua parte, e unam-se, nesta cruzada de benefícios coletivos humanitário, deixando as indiferenças, as diferenças e a concorrências de lado. Da união nasce a força, e da força moral, grandes empreendimentos humanitários. Quem sabe,
faz agora, não espera acontecer. Para aqueles que se sensibilizaram com o que lerão, já sabem o que fazer com esses vídeos e sites. Para os que são indiferentes aos sofrimentos de vossos irmãos psíquicos, eu sei o que não vão fazer com esses vídeos e sites. O desejo é que fiquem na santa paz. A emancipação do espírito ou alma, ou da libertação do corpo de carne. Lembre-se que a morte não é o fim. O sábio sabe que, para quem trilhou nesta vida com dignidade, cumprindo com seus deveres e obrigações, procurando evoluir sem prejudicar seus semelhantes, auxiliando e amparando, a morte é uma recompensa ou uma bênção, ou melhor, não existe a tal da morte, que é a única certeza que temos da vida, e é tão temida pela maioria. O espírito tem a vida eterna, morto nós estamos, preso ao fardo de ossos e carne que cheira mal e ainda carregamos o ventre cheio de estrume. O espírito emancipado, vai onde quer com a velocidade do pensamento, sem a necessidade de nenhum veículo, trafega entre os mundos, não é escravo do trabalho em função de sua alimentação, vestimenta ou qualquer coisa ou adornos, objetos ou despesas a pagar, não usa dinheiro, cheque ou cartão, não precisa de alimentação condensada, alimenta-se de energia. Não tem necessidades fisiológicas, não necessita de tomar banho, não escova os dentes, porque não come, não sentem dores, fome, sede, frio ou calor, não tem sono e não dorme, não se cansa, comunica-se com o pensamento a qualquer distância, até de um mundo ao outro por mais longínquo que esteja. Tem a visão teledirigida do micro ao macrocosmo, muito superior a todos os aparelhos usados pelo homem, tem olfato teledirigido à distância muito superior à sua imaginação, uma audição de fazer inveja a qualquer equipamento eletrônico, não perde nenhum dos membros, órgãos ou parte do corpo, se adoecerem adoece por iniquidade, ou seja, pela sua perversidade. É indestrutível e impermeável, não necessita de moradia ou propriedades pessoais, transportam tudo o que necessitam para qualquer lugar, com a força do pensamento, tempo e espaço são indiferentes, atravessa rochas ou paredes de qualquer material ou espessura, penetra no interior da terra ou atravessa a mesma, pode estar em 2 ou vários locais ao mesmo tempo falando idiomas e assuntos diferentes, não envelhece e tem uma duração de vida eterna e outras vantagens, porém, para nós, evolução plena, social, moral, intelectual, ética, cultural e sentimental, neste mundo de provas e expiações, faz-se necessário um corpo de energia condensada, nosso corpo de carne. Observação: a plenitude dessas habilidades depende do nível de evolução de cada um de nós. Só não vale a covardia do suicídio ou delito para tal liberdade, essa traz consequências desastrosas e penosas ao covarde e delituoso. O criminoso sofre muito com a anulação de vidas e aumenta muito seu débito ou o seu karma, a lei de causas e efeitos, e o suicida padece no túmulo, junto ao corpo em decomposição, assistindo tudo sem poder fazer nada ou fugir, até que se complete o período que deveria permanecer vivo, e os que são cremados após o suicídio, ficam desorientados vagando, sem saber ou ter certeza de sua morte. Essa é a lei é dura mas é a lei. Nosso frágil e complexo corpo de carne, é patrimônio divino, um templo que nos foi concedido, para o aperfeiçoamento e evolução do espírito. A ninguém foi dado o direito de interromper a vida de ninguém, nem mesmo a própria. O editor sabe que é quase impossível que a maioria acredite no que está lendo ou ouvindo. Ou melhor,
vai ser difícil cair a ficha, como se diz na gíria. O editor prefere que ninguém acredite em nada que está ouvindo, para que não haja sofrimento antecipado, mas, para o benefício de todos, esperamos que se preparem e façam o que está sendo sugerido, em seu benefício e em benefício de seus ascendentes e descendentes, em nome do Supremo Criador de todos os universos. Falamos em karma. Se o leitor quiser saber mais sobre o assunto, em todos os sites do editor, existe caminho para um site sobre o karma ou lei de causas e efeitos. A confiança maior na intuição comprova a sensibilidade mais evoluída, e uma penetração interior mais vigorosa no campo original da vida, sem que por isso se deva anular o esforço da pesquisa objetiva. E é o próprio Jesus que valoriza essa sensibilidade quando diante de Tomé, adverte: tu creste porque viste, mas bem-aventurados os que não veem e creem. Sob esse conceito, o mestre consagrou que o espírito que crê no sentir, procedendo muito ao contrário daquele que só confia no saber, pois o saber sem sentir é sempre menos valioso do que o sentir sem saber. Para enfatizar e enriquecer essa série de vídeos, o editor não poderia deixar de incluir nessa série o tipo de vida que vivemos, nesse mundo doentio, infecto e contagioso, que muitos adoram ou veneram, que o editor denominou de a lixeira do universo. Terra, a lixeira do universo. Nosso planeta Terra é o jardim de infância na escalada evolutiva. Os homens, com seu ódio, seus vícios e paixões, transformaram essa escola em uma imensa lixeira e hospital de irracionais. O ar que respiramos está cheio de poeira, gases tóxicos, fuligem, fungos, vírus, bactérias, insetos, micro-organismo e outros lixos nocivos à saúde. A água tratada que bebemos, que cozinhamos e que alimenta a lavoura e os animais, não passa de esgotos doméstico, comercial, hospitalar, laboratorial, industrial, mineral e dos rejeitos dos animais da natureza e animais das agropecuárias, além dos lixos e animais em decomposição, e dos despejos clandestinos e acidentais de produtos químicos e minerais, que são lançados nos rios. Bem como a maioria dos venenos, adubos e hormônios usados nas lavouras ou agriculturas, que são levados pelas chuvas, para os rios e seus afluentes, e esses ciclos se repetem de cidade em cidade até chegar ao mar, ou penetram no solo, e atingem os lençóis freáticos, de onde muitos retiram água, para o consumo humano, sem tratamento algum. Além dos hormônios femininos, que segundo a ciência oficial da Terra afirma que são prejudiciais aos homens. O alimento que ingerimos, além da contaminação do ar e das águas, sofrem as mudanças genéticas em laboratórios, e no seu cultivo absorvem produtos químicos, tais como hormônios de crescimento, fertilizantes, adubos e defensivos agrícolas. O veneno mata pragas. Na industrialização e comercialização, absorvem mais venenos e produtos químicos para sua conservação. Esses são superiores aos antibióticos farmacológicos e matam e destroem as defesas de nosso organismo e ainda causam inúmeras doenças ao longo do tempo. Pelo lado espiritual ou invisível, a atmosfera em que vivemos está impregnada de fluidos pesados e viscosos, causados pelos pensamentos mesquinhos, maldosos e maliciosos, e ainda está tomado de miasmas, que é um grande causador das moléstias, doenças e síndromes comuns. Se isto não for suficiente, contamos ainda com os maus espíritos das trevas que são atraídos por nossos atos, gestos, pensamentos, atitudes e intenções, onde semelhante atrai semelhante na proporção direta ou inversa à nossa vontade ou evolução.
Somamos ainda aos espíritos doentes mentais ou doentes de todas as naturezas, que involuntários à sua vontade, influenciam em nosso bem-estar e psiquismo. Inclua nessa lista os que partiram recentemente ou dos que ainda não tomaram a consciência de que partiram. Quanto ao ser humano, globalizando, as maiorias dispensam quaisquer adjetivos. Estão tão doentes, que no meio de tanto desregramento e inversões de valores, perderam a noção do que é certo e do que é errado, e a maioria vive em seu casulo de carne, sem se importar com o bem-estar de seus semelhantes. Globalizando os humanos, podemos dizer que, com algumas exceções, a maioria só pensa na riqueza, nos prazeres da carne, no sexo, na violência, na ganância, no poder, em sucesso, fama e glória e seus nomes na história, e o único Deus que realmente adoram e veneram é o dinheiro de papel e de plástico. Se isso lhe satisfaz, não faça nada em favor de sua evolução e de seus entes queridos, e continuem a se degradar mais. Perguntamos aos leitores e ouvintes, como é que você classifica os seres humanos? Somos realmente seres racionais, ou somos seres pensantes falantes? Mantenha a sequência dos vídeos, e prossiga até o final de todos, porque em cada final dos vídeos foi colocado partes diferentes das funções principais ou os nomes do astro em questão, e parte da animação em 3D, com sua devida tradução em legenda oculta, para os leitores que não entendem o idioma narrado aqui. Continue essa leitura até o final, para entender a licença de republicação, ou acessar a playlist dessa série de vídeos, e veja mais informações na descrição dos vídeos. Planeta X, Planeta Vermelho, Hercólogos. O astro que seu nome extraoficial ainda não pode ser revelado, o editor não tem permissão de revelar. O astro invisível de muitos outros nomes e funções, por ter sido colocado invisível, devido ao pânico que causaria, e que a ciência certamente usaria as tecnologias, para fazer o que fazem nos filmes de asteroides. Além desses nomes, existem muitos outros nomes não oficial, criado pelos estudiosos do assunto. Créditos. Editor e animação em 3D. Corolário. Informações. Do astral superior. A mente cósmica. Narradora virtual. Mary Byte. Imagem da abertura. Creative Commons. Esse vídeo está sobre a licença da Creative Commons, com a opção Atribuição sem derivações. Atribuição sem derivações significa que esta licença permite o download e a redistribuição comercial e não comercial, desde que o trabalho seja distribuído inalterado e no seu todo, sem corte ou mixagem, com crédito atribuído ao autor desse vídeo, que é corolário. Atribuição de créditos não é pagamento ao autor do vídeo, é colocar descrições em seu canal, na descrição do vídeo ou usar os recursos da empresa de seu canal. Se não sabe como atribuir créditos, veja com o seu suporte técnico, como atribuir créditos para corolário, ou pesquise usando o nome da empresa onde está colocando os vídeos. Existe ainda outra licença digital, para rastrear os que fazem mau uso dos vídeos de outros.